Bom, falando um pouco então do programa, do comando, né, printf, e para a gente ver como é que a gente pode utilizar essa entrada e saída de uma maneira mais adequada. Por enquanto, vamos falar de saída, né, que é a forma de imprimir, né? O comando printf, ele utiliza o seguinte padrão, tá lá dentro daquelas bibliotecas, você tem que incluir, e aí a gente vem com o texto, tá vendo? Ó, aspas aqui, e aí a aspas final tá aqui, ó, né? E se a gente quiser imprimir uma variável ou uma expressão, tá? Pode ser já uma conta que você está fazendo ali mesmo, mas pode ser uma variável. Você coloca aqui o tipo dela. Aí a gente põe esse porcento, ó. Porcento C significa que eu vou imprimir um caractere. Porcento D significa que eu vou imprimir um inteiro. Porcento F são números reais. Porcento S são vários caracteres, é o que a gente chama de string. Vai ter uma aula só sobre strings depois. E aí você põe uma vírgula aqui, está um pouquinho apagadinha por causa desse vermelhinho ali. Tem uma vírgula aqui e aqui vem a variável. Aí você tem que pôr ela, você quer imprimir o valor dela. O valor da variável vai aparecer aqui onde está esse porcento. Tá? Bom, então aqui um exemplo, né? Eu vou pegar o printf aqui, ó, vou mandar imprimir o valor da variável x. O x a gente usa porcento %d, né? Ou porcento %i. Desculpa, não é para x, não, é para inteiro. Como ela é do tipo inteiro, eu vou imprimir o valor dela inteiro. Né? Aqui a saída, né, de dois valores inteiros. Então eu ponho assim, porcento %d, né, ele vai imprimir o x e o y. Repara que ele vai imprimir o x e o y colado um no outro. Vamos supor, se o valor de x é 1, o valor de y é 2, vai imprimir como se fosse 12, né, um coladinho no outro. Se você der um espaço, né, aí ele vai imprimir um espaço 2. Tá? Tá vendo? O texto que você colocar aqui no meio, né, você colocar assim, valor de x igual a porcento %d. Né, igual eu fiz aqui, ó, total igual a porcento %d. E aí aqui eu pus uma expressão, x mais y. Ele vai imprimir, né, o valor de x e y aqui no lugar desse porcento %d. Ou seja, o que está depois da vírgula é uma expressão. Né? E pode ser uma variável, pode ser múltiplas variáveis. E o texto que está aqui dentro, você pode trabalhar ele. Valor da variável x é igual a porcento %d. Ponto final. Pode até saltar a linha, põe um barra n para saltar a linha. O valor da variável y é igual a porcento %d. Ponto final. Aí ele vai imprimir isso tudo ali. Tá? Cabe o texto que você quiser aqui no meio. Quando botou porcento %d, tem que ter uma variável ou uma expressão correspondente. Botou 2, tem que ter 2 aqui. Senão isso vai dar pau na compilação. Bom, então, o printf é o comando básico de saída de dados. Por hora, aquilo ali já dá para você imprimir valores de variáveis. Agora, vamos ler variável no teclado. Como é que a gente entra com um valor não variável para que você faça um programa, vamos supor que leia, vamos supor, você lê dois números e soma eles, e faz alguma conta com eles, que seja, né? Para você, para o usuário que for usar o programa, poder entrar com os valores. Como é que a gente faz isso? A gente tem o scanf para isso, tá? Tem uma sintaxe parecida com o do printf, mas a gente vai ter um i comercial aqui a mais que a gente tem que usar e só quando eu ensinar ponteiro lá na frente, lá para a terceira prova, é que nós vamos falar disso aqui, tá? Então, por hora, é só aceitar que existe um i comercial. Na prática, ele é uma forma de acessar o endereço daquela variável e é uma forma de implementar, né, essa alteração que você precisa fazer, né, na variável lá dentro dessa função. Tá? Então, o scanf, ele vai ter então o porcento, o tipo 1, porcento tipo 2. Aqui estão os vários tipos. Ó. Mesma coisa do printf. Porcento C é a leitura de um caractere, porcento D são de números inteiros, F números reais, e porcento S são de caracteres para uma string. Né? Você põe a vírgula e coloca quais são as variáveis para onde vai ser lido. O primeiro tipo aqui vai para a primeira variável, o segundo para a segunda variável, e pode colocar 3, 4, 5, quantas você quiser. Aqui um exemplo, então, né, do uso do scanf. Aqui eu vou primeiro ler um primeiro valor, né, o x. Primeiro note que eu criei a variável, int x. Ela não tem valor, tem um lixo lá guardado nela. Né? Ao colocar aqui scanf%d e colocar entre aspas, significa que vai vir um valor então que o usuário vai digitar no teclado. Você talvez vai querer dar uma mensagem para o usuário, antes com printf, né?
digite valor tal, aquilo imprime na tela. Então o usuário agora vai entrar com um número, digita esse número e ele vai para a variável x, né? Ele vai ser salvo então na variável x. E você pode trabalhar com ele agora, né? Aqui, para fazer a leitura de mais de um valor, né? Olha aí, você cria a variável x e y, e aí você põe um scanf %d, né? E ele vai ler nas variáveis x e y e salvar nelas. Aí você pode fazer conta com elas, fazer o que você quiser e depois mandar imprimir, certo? Então, uma coisa muito importante é o seguinte, no scanf, a gente, é, é, a gente vai ler o valor do teclado, né? Então, aqui na sintaxe, você não precisa ficar dando espaço nem nada, não, porque ao dar um espaço aqui, você está forçando que a entrada lá tem que vir com espaço, e não necessariamente lá é espaço. Às vezes é um enter que a pessoa dá, certo? Vamos supor que você vai entrar com dois números, aí você pode digitar lá 1, espaço 2. Esse espaço é como o que determina o fim de um número e o início do outro. O scanf vai entender, né, se você digitar lá 1, espaço 2, que o número, nisso você digitou na tela para entrar com o dado. Esse é o que está separando aqui os dois números. Né? O espaço, na verdade, é um delimitador para os dois números. Tá? O scanf vai entender isso. Né? Mas não necessariamente você precisa botar o espaço aqui na escrita do código do scanf. Tá? Você tem que pôr o espaço lá na hora que você vai entrar com dados. Você quer entrar com 1, 2. Se você não der espaço, você vai entrar com um número só, que é o 12. Então lá você tem que dar um espaço. E o scanf já entende que um número está separado do outro, com espaço, com alguma coisa. Né? Com espaço, com tab, com enter. Ele já entende. Mas você não tem que pôr aqui espaço não, senão fica errado. Você força a ter que ter um espaço, você está formatando a entrada de dados. Né? E você não quer isso, você só quer entrar com dois números. O delimitador do que é um número e outro número é espaço, é enter, e na hora que você for digitar, você vai ter que um espaço, dois, para mostrar que são dois números. O scanf entende isso. Tá? Você não precisa aqui colocar espaço. Mais um comando, só que esse aqui é específico para entrar com caractere. Tá? Então, para ler um caractere, você poderia ler com %C no scanf, mas você poderia ler assim também, que é um getchar. C igual getchar. Você vai ler o caractere %C. Repara que eu mandei imprimir, né? Depois do que foi lido. Aí eu mandei imprimir %C, né? Do caractere, %C, e aqui eu pus o C. Ele mandou imprimir. E ele vai imprimir o caractere, vamos supor, a letra a letra B, a letra C, uma exclamação. Então, ele vai imprimir aquilo que você entrou. Só que se você mandar imprimir como %D, ele imprime o valor correspondente na tabela ASCII, que é aquela tabela que eu falei, né? Cada caractere tem o seu valor na tabela ASCII. Né? E o seu correspondente, a forma como o número é representado na linguagem C, ele é um número, um caractere é representado, ele é um número. Tá? Para a linguagem C, ele é um número. Então, o número 120 e tantos, ele é lá um caractere. Ele é salvo como esse número, mas existe essa tabela de conversão. Se você mandar imprimir como %C, ele imprime o valor do caractere. Se mandar imprimir %D, ele imprime o valor da tabela ASCII. Isso aqui vai ser mais importante da gente falar quando a gente estiver aprendendo só, falando de strings, de caracteres, e vai ser discutido um pouco mais em detalhes, mas já que eu falei em alguns pontos aqui, está aí a tabela ASCII. Tá? Então, a representação dos caracteres, na verdade, são aqueles números, né? Por isso que é só um byte, só de até 127, e também a parte negativa. Basicamente é isso aqui que a gente tem, né? Esses números aqui, ó, até 126, né? Tá vendo? Aqui, essa é a parte que dá para imprimir, tá vendo? Aqui as letras maiúsculas, aqui as letras minúsculas e os vários outros caracteres, tá? Bom, então nós praticamente cobrimos tudo que a gente precisava saber, pelo menos nesse início, sobre variáveis, até como imprimi-las, né? Como imprimir as variáveis e como ler as variáveis do teclado, os comandos de entrada e saída mais básicos. Eu vou aproveitar e falar de constantes, já que a gente falou de variáveis. Uma variável é o que a gente pode alterar, e uma constante não pode alterar. Basicamente isso, né? O valor dela vai ser aquele até o final do programa. Tem duas formas de fazer. A primeira é usando o define, né? Você usa define, aqui é a sintaxe, define pi é igual a 3.1415. Outra forma de fazer é criando uma variável, chamando ela de const, né?
é uma declaração no início, né, antes da criação da variável, const double p é igual a 3.1415. Qual que é a diferença na prática das duas? Né? Na prática, nenhuma. Tá? Para a linguagem de programação, tem uma diferença de implementação aqui. Né? A primeira é a seguinte, ela é uma diretiva do pré-processador. Na prática, onde aparecer pi, vai ser substituído por 3.1415 em tempo de pré-compilação. Seu código é como se ele fosse modificado, e aí, onde está lá pi, né, vai ser substituído por 3.1415. Pronto, funciona da mesma forma. Aqui não, aqui há uma alocação de um espaço de uma variável, né, é uma variável na memória, porém você trava ela, é uma variável que não vai permitir escrita, não vai pedir alterar, nada pode ser feito com ela. Mas é o comportamento de uma variável. Você criou uma variável pi, tá vendo? Double pi a 3.1415, só que você colocou que ela vai ser constante. Então essas são as diferenças, mas as duas formas funcionam da mesma maneira. Alguns caracteres, né, eles são... a linguagem tem alguns caracteres que são constantes, quer dizer, que são implementados como constante de caractere, mas que na prática são, para a gente, são formas de acrescentar alguma coisa na nossa impressão dos dados, né? Então, alguns caracteres aqui que são né, a gente já viu alguns aqui, ó, barra N, né? O barra N é uma forma de você colocar uma linha nova. Então tem vários aqui, tá vendo? Tem até jeito de você fazer um bip, né? Na hora que você termina o programa, ele dá um apitozinho no computador. A gente usa muito o tab, né? Às vezes a gente precisa imprimir um apóstrofe, então assim, você tem que pôr uma... certo? Lembrando que todo caractere ele vem entre aspas simples, né? Que é o apóstrofe. Então, quando você quer imprimir um apóstrofe, como é que você faz? Para diferenciar o apóstrofe do que você está abrindo um caractere, né? Começando a escrever um caractere. Você tem que pôr um barra, apóstrofe, barra, aspas. Mesma coisa para barra, você põe barra, barra, né? E vários outros. Aqui um caractere nulo, ó, isso aqui é o que define o fim de uma sequência de caracteres que é uma string. Mais para frente nós vamos ver bastante isso daí, né? Esse é o fim de uma string. Então essas a gente usa essa barra invertida, né? Várias dessas coisas são bem úteis, né? O barra T, barra N para você formatar a sua saída de dados são cruciais, tá? Nesse ponto agora, para você imprimir os resultados, usar a barra N e usar o barra T. Aqui um pouco de exemplo com o Hello World, né? Aí um programa completo, tá? Seria interessante todo mundo testar, fazer isso aqui rodar, ver isso no seu computador, né? Fazer modificações, né? Então, olha lá, a primeira linha a gente tá vendo que é um Hello World, né? Manda imprimir assim, vai sair assim, ó, Hello World. Na segunda parte, você põe hello barra n word, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer hello e ele vai pular para a linha de baixo word. Né? Aqui um hello world e a gente pôs um barra barra, tá vendo? Barra barra vai imprimir barra aqui, ó. Né? E por último a gente pôs um barra aspas, tá vendo? E aqui um barra aspas de novo. Né? Então ele vai imprimir hello world, tem um barra n, ele solta a linha. Né? Erro de sintaxe, né? Vamos falar disso daí. Né? Então, o programa executável só será gerado se o texto do programa não tiver erro de sintaxe. A linguagem não aceita um programa ter erro, né? Então, esqueceu um ponto e vírgula, abriu um parênteses, não fechou, abriu uma aspas, não fechou. Qualquer erro assim, ele não vai compilar e não vai gerar o seu executável e vai te avisar que tem um erro. As mensagens nem sempre são tão triviais de entender, mas pelo menos aponta ali, pelo menos a região, o tipo de erro. Com o tempo você acostuma que tipo de mensagem de erro é o quê. Tá? Então, aqui, ó, considere uma string, né, uma sequência de caracteres delimitados por aspas. Né? Se tivéssemos escrito só com uma aspas, tá vendo? O printf ali, ó, ele não vai, ele está faltando fechar aspas aqui, né? Ele não vai compilar aquilo, tá? Ele vai dar um erro de compilação e exibir uma mensagem de erro. A mensagem é uma coisa assim, ó, undetermined string or character, né? O que é isso? É uma sequência, né? Uma string, né? Que a gente fala, string é uma sequência de caracteres, é uma string indeterminada, quer dizer, você começou e não tem fim. Tá vendo? A mensagem não é tão clara. A gente fala assim, ô, senhor, tem um erro aqui no printf na linha tal. Não é assim. Ele fala que tem uma string aberta aqui indeterminada. Tá? Então, os erros a gente vai acostumando com eles. Ah, isso aqui quer dizer que eu esqueci uma aspas.
E aí, como é que aprende isso? É um pouco na tentativa e erro, tá? A gente vai tentar nos laboratórios tirar essas dúvidas também, né? Bom, se o programa é P1.C, né, após compilar, você vai ter o P1.exe. Tá? E aqui eu estou executando, né, na linha de comando, olha lá, se o resultado do meu programa é y igual a 0.9, né, aquilo ali é o programa, é a impressão do meu resultado. Tá vendo? Ele imprime daquele jeito, né, e você pressiona qualquer tecla para continuar. Erro de lógica, né? Então o programa está funcionando, ele compilou, não quer dizer que funcionou. Vamos supor que eu quisesse calcular o seno de 1.5. Mas aí eu fui lá e escrevi sem querer 2.5. O programa vai se executar, vai compilar, você vai conseguir executar, porém vai dar um resultado errado. Isso é um erro de lógica. Então o resultado está errado, porém ele compila, deu tudo certo, mas aí é um erro no seu algoritmo, você digitou alguma coisa errada ou pensou algo errado, né? E conduziu uma lógica ali que não faz sentido, que não vai, que ela tem falhas, né? E aí tem que sentar, às vezes no papel, quando é um algoritmo um pouco mais complexo, pensar, nesse caso que vai dar errado, aí pronto. Bom, então, quando o programa ele né, compilou, né, a sintaxe está correta, né, tudo certo, né, fechou, ele é executável. Né, e quando existe um erro de lógica, né, ele compilou, o compilador não vai pegar esse erro de lógica, e aí você está com um resultado que está errado, né, ele parece certo, mas o resultado está errado. E aí o que você faz? Né? A forma de resolver isso é depurando, sabe? É o que a gente chama de debug, e aí você tem que trabalhar com essa ferramenta que muitas vezes o ambiente de programação te dá, né, ou outras ferramentas te dão, para você ficar tentando achar esse erro e vendo, por exemplo, vai imprimindo os valores das variáveis, vendo até essa parte deveria estar assim, não está assim. Então é um trabalho difícil, chato de achar, e existem algumas ferramentas para isso. A gente aprende algumas em PDS2, né? Nesse momento a gente usa um pouco, depende do ambiente que você estiver usando, mas a gente não entra nisso como parte do curso. PDS2 a gente entra um pouco mais sobre como debugar. Tá? Mas é uma forma, né? É importante dizer que isso existe, que esse tipo de ferramenta existe, e que se você quiser explorar por sua conta, nesse momento pode ser relevante para você não ficar travado num problema sem saber. O intuitivo também é sair imprimindo as variáveis, e vendo que valor que deveria dar, dando pausa no programa e fazendo um teste de sanidade, com um exemplo, ó, entrada e saída. Deveria acontecer essa conta aqui, vamos fazer o passo a passo e imprimindo. Opa, o número está errado, eu errei em alguma parte, aí você descobre o erro. Bom, para a gente finalizar, né, o operador atribuição é uma forma de você colocar valores nas variáveis, né? E você pode colocar valores que são constantes, você pode colocar, atribuir uma variável à outra, né? E até mesmo fazer atribuições múltiplas, né? Como nesse último exemplo, ó, x é igual a y, que é igual a z, que é igual a zero. Todas elas recebem um valor zero, né? Então, eu já dei alguns exemplos que cobriam um pouco disso, né? Fazendo alguma continha, né? Y é igual a x mais 3 e por aí vai. Bom, por fim, né, é importante a gente falar sobre o que acontece quando você faz uma atribuição e, você faz uma atribuição de valores que são de tipos diferentes. Né? Exemplo, você tem uma variável que é inteira, né? E aí você coloca nela um valor que tem a parte depois da vírgula, o ponto flutuante. Né? Você põe lá um valor que é float. Então, o compilador ele tem algumas conversões que ele já faz automaticamente. Eu vou cobrir rapidamente aqui algumas delas, né? O que acontece? Então, quando você tem, ó, criei algumas variáveis aqui, né? X é inteiro, char, ch é float f. Na hora que você faz ch igual a x, ela é do tipo char. Né? O que vai acontecer? Ela vai receber só os 8 bits menos significativos de x. Ou seja, se x for algo que dá para ser representado com um char, a coisa deve até funcionar. Mas se for um valor grande, você vai perder parte do número e aquilo pode não fazer sentido. Quando você faz x é igual a f, f é do tipo float. Né? O que vai acontecer? Você vai perder, né? X recebe só a parte inteira. Então vamos supor, você tem o valor float ali que estava na variável f, vamos supor que seja 5.5. O valor que você vai receber é 5. Tá? Era 5.95. Você não precisa esperar que ele vai arredondar para 6, não. Ele vai te dar 5.
Ele vai perder os 95. Então, tá vendo? Não é arredondamento, não estamos falando de, ele vai perceber que chegar no 6, está quase no 6, não. Ele vai truncar mesmo, jogar fora a parte depois da vírgula, você vai ficar com 5. Tá? F vai receber aqui nesse caso, ó, F igual a CH. Então, estou vendo o float recebendo um char. Ele vai receber 8 bits convertido para real. Tá vendo que ele já faz uma conversão para número real, né? E se você colocar F é igual a X, ele vai converter, né, o inteiro para float, para real. Então, vamos supor, você está colocando na variável F, né? Você vai colocar x e o x tem o valor 5. E ele vai virar 5.0. É diferente, agora ele é um número, né? Vai ficar salvo como um valor real. Tá? Mas na parte depois da vírgula está como zero. Né? Então é isso, essas conversões ele faz automaticamente. Você pode utilizar isso, mas tem bastante cuidado, porque há uma mudança ali no valor, né? Ao usar, né, uma coisa que vem de float, você vai usar no inteiro. Se você estiver fazendo com consciência, ok, o seu programa vai ficar certo, mas, né, esse exemplo que eu dei do 5,95, às vezes você vai perder a parte depois da vírgula e aí sua conta pode ficar errada e é aquele erro de lógica. Lá no final o resultado está faltando coisa, você não sabe por quê, porque talvez é uma conversão dessa que você perdeu parte dos dados.